mesmo assim a gente deve escutar, a gente deve procurar entender, porque faz parte daquilo que é necessário para a nossa formação. São Pedro diz que a gente deve estar sempre pronto a dar a quem quer que seja as razões da nossa esperança. Então, razões do nosso combate, finalmente. E é necessário, então, que a gente estude quantas questões se levantam hoje em dia. Uns perguntam, né, quem está certo, se Padre Paulo Ricardo, se outros são discípulos do Olavo de Carvalho, outros seguem o IBP, outros se perguntam por que a tradição, por que a resistência não está junto com a fraternidade, qual é a diferença. Então, tudo isso necessita estudo. É importante que a gente pare um pouquinho. E aqui, esse catecismo dado aqui é só uma orientação. Quem puder, compre o Catecismo de São Pio X e o Catecismo da Crise na Igreja e outros livros, mantendo assim sempre contato com o essencial da doutrina. Adianta um pouquinho, a dificuldade que a gente tem com a fraternidade é uma dificuldade cheia de nuances, porque muitos padres da fraternidade, no interior da fraternidade, tiveram dificuldades com o superior da fraternidade, que na época dos momentos mais críticos era Dom Felé. Então não é uma dificuldade nossa com Dom Felé, é uma dificuldade dos padres mais fiéis a Monsieur Lefebvre com Dom Felé e os seus assistentes, que eram o padre Pflüger e o padre Jean-Marc Nelly. E não só eles, mas vários padres que comungam com suas ideias. E agora, para ver isso assim de maneira muito exata, tem que estar dentro da fraternidade. Nós não estamos, mas ficamos sabendo de algumas coisas que podem nos... Essa tendência, e qual é a tendência que criou essa dificuldade dentro da fraternidade primeiro e depois conosco? Dentro da fraternidade teve 3 bispos contra Monsieur Felé, num dado momento. Monsenhor Tisside Malaret, Monsenhor Williamson e Monsenhor de Galareta. Os 3 escreveram a Dom Felé, dizendo que ele estava destruindo a obra de Monsieur Lefebvre. Então, a nossa dificuldade é essa. A fraternidade, a autodestruição da fraternidade não foi a cabo, mas ela semeou um princípio de destruição. E ele se concretiza no desejo de união jurídica com Roma. Foi o mesmo erro, mesma tendência, mesma tentação de Campos, de Dom Gerard e de várias comunidades na Europa. Redentoristas, outros beneditinos, que era um outro mosteiro, cujo superior era Dom Agostinho, e assim por diante. Várias comunidades que seguiram. É o problema do IBP, é o problema da Fraternidade de São Pedro, é o problema de tantos que querem ter a tradição debaixo da obediência, da dependência dos modernistas que estão em Roma. Então, isso cria um problema de prudência, e prudência vital, porque Dom Gerard dizia, Roma dá tudo e não pede nada. Ele queria dar a entender que ele não corria nenhum perigo, não. Roma dá tudo que a gente está pedindo e não pede nada. Não era verdade? E hoje o Barru, que era uma bela abadia, bom, com suas fraquezas também, mas caiu na dependência da doutrina de Vaticano II. Então o problema da resistência, a atitude da resistência é resistir a essa tentação e não abrir mão. Não abrir mão.
Esses 3 bispos que escreveram para Monsieur Feller, mostrando o desacordo deles, um se manteve firme na mesma posição, e ele é Monsieur Williamson. Os 2 outros acabaram cedendo de maneira ou de outra. Monsieur Tissé de Malheré chegou a dizer aos dominicanos: se sair um acordo, paciência. Então, essa atitude, nós na resistência somos contra. Nós não queremos dizer, se sair um acordo, paciência. Não. Se sair um acordo, combate. Então, vamos retomando aqui, então, o Vaticano II, esse livrinho é sobretudo sobre o Vaticano II e suas consequências. Então, ele mostra como os bispos, os teólogos, os que eram fiéis, foram postos de lado. Cardeal Ottaviani, que era o prefeito de Santo Ofício, muito bom teólogo, numa das suas tempos de palavra, durante o concílio, ele já era cego, e ele não passou do tempo e aí um dos cardeais progressistas desligou o som. Ele, como era cego, já velho, coisa assim, ele não se deu conta, continuou a falar, mas sem o microfone, dentro da Basílica de São Pedro, que é imensa, então ninguém escutava nada. E então os bispos progressistas começaram a aplaudir no sentido, lá, conseguimos silenciar Ottaviani, umas palmas de deboche, um sadismo, né? Uma impiedade, né? Esse era o ambiente. E esses teólogos famosos, que eram Karl Rahner, Congar, Delubac, Schillebeck, Courtenay-Muret e outros, ficaram na frente. Eles e os bispos que os apoiavam. Então foi uma situação, realmente, os inimigos da igreja dominaram o concílio. Dominaram a igreja? Não. A igreja não está dominando. A igreja está ocupada, não tem dúvida. Dominar totalmente, não. Por quê? Porque tem Monsieur Lefebvre, tem o Dom Castro Maier, a fé não está destruída e nem mesmo a hierarquia ao nível dos bispos. E depois, bom, é Deus que protege a igreja nunca perecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A influência desses teólogos progressistas era imensa. E um deles brincavam até a respeito de Karl Rahner, diziam: se Karl Rahner falou, acabou, a situação está terminada. Se Rahner dixit, ergo verum est. Se Rahner falou, então é verdade. Então, com esse espírito, só podia sair daí um desastre. Esse desastre, Monsieur Lefebvre, Dom Antônio Castro Maier e 250 bispos tentaram impedir, mas não conseguiram. E depois do concílio, só Dom Lefebvre e Dom Antônio Castro Maier continuaram o concílio. Eles foram a resistência da época. Karl Rahner, que é esse teólogo alemão, era um revoltado contra o ensinamento tradicional da igreja, que não era para ele senão monolitismo e teologia de escola. Uma carta que ele escreveu no dia 22 de fevereiro de 1966, à ocasião da tradução italiana do seu dicionário de teologia, ele escreve: uma tradução italiana é certamente um problema especial em razão da presença a Roma dos bonzos e dos guardiães da ortodoxia, sempre o deboche contra os verdadeiros teólogos e cardeais fiéis a São Pio X. De outra parte, eu estou sempre
mais fortificado nas minhas posições modernistas. Poderia também dizer que esse pequeno léxico foi redigido de tal maneira que as pessoas não entendam nada e não vejam, então, o que é dito contra a estreiteza deles. Então, cheio de manobras, cheio de homens realmente a ralé dos teólogos. Eram eles, para falta de caráter, falta de fé, falta de sinceridade, falta de todas as virtudes. E para Congar a mesma coisa, tinha bispo que dizia: eu faço uma intervenção se Congar me preparar o texto. Então já não eram nem mais eles, os bispos, que ensinavam, deixavam na mão dos progressistas. Bom, então passemos. Todos os textos de Vaticano II são a rejeitar? Não. Tem alguns que podem ser aceitos, porque a preparação do concílio foi muito bem feita. E, então, não é dizer que tudo estava errado. Então, alguns textos são aceitáveis, outros são equívocos e outros são contrários à doutrina católica. Que são os contrários à doutrina católica, sobretudo do ecumenismo, da liberdade religiosa e da colegialidade, que é uma democratização da Igreja. Mas os dois erros principais são ecumenismo e liberdade religiosa. Ele cita aqui um texto que é aceitável, é o do texto sobre a formação dos padres. Aceitável. Então, quando falo no concílio, é sempre bom ler esses livros, para não simplificar demais, porque a coisa não é tão simples assim. Vamos então terminando. Esse catecismo é sempre curto, né? O importante é que a gente receba um pouquinho, todo domingo, um pouco de doutrina, para continuando a conservar e aumentar nossa inteligência do dado revelado e da história da Igreja.